Para você que quer criar produtos e serviços inovadores, hoje nós vamos estar batendo um papo com o Guilherme, que é Product Designer do Luiza Labs, que vai estar dando uma pincelada sobre desenvolvimento de produto para inovação. Hoje, a nota do Start Notes vai ser um pouco diferente. A gente estava priorizando fazer online, presencial, só que hoje, devido às circunstâncias e como o Guilherme mora fora do estado do Rio, a gente teve que fazer online, mas mesmo assim vai ser muito bom, porque é um profissional com muita experiência nessa área que vai poder ajudar bastante você nessa sua jornada de inovação. Mas antes, queria deixar um recado. A gente aqui no Start News está no seu início, então se inscreva no canal para que a gente consiga compartilhar ainda mais conteúdo sobre inovação e ajude o empreendedorismo no Brasil e para frente. Então, Guilherme, eu acho que você está num dos maiores núcleos de inovação do mundo, que é no Luiza Labs. Eu sei que para você ter chegado lá não foi fácil, foi muito resultado que você deu, muito estudo. Então, cara, se você pudesse contar para a gente um pouquinho da sua história, como é que ela foi? Opa, olá gente, tudo certo? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito grato em ser reconhecido como um profissional a destaque. Bom, a minha carreira ela começou um pouco conturbada, né? Como o Arno falou, eu sou Product Designer, mas nem sempre foi assim. Eu comecei minha carreira como front-end, trabalhei em diversos ambientes, desde startups, ou comecei minha carreira em um escritório de contabilidade pequeno, onde eu era o estagiário que fazia imposto fiscal, nada a ver com tecnologia, mas ao mesmo tempo eu digitalizei a empresa e a gente saiu das planilhas de papel para planilhas digitais e outras coisas. E com isso eu acabei trabalhando também em agências de publicidade, empresas mesmo de tecnologia, fábricas de softwares, institutos de pesquisa. Acho que foi onde eu trabalhei com uma inovação de uma forma diferente, voltada para a indústria 4.0. Trabalhei como consultor em startups, trabalhei de fato em startups, além de consultoria. Eu trabalhei para um grande banco, que foi o Banco do Brasil, para produtos internos. E um último produto eu acabei passando a mão, que foi o Pix do Banco do Brasil. Então, que maneiro, também é uma cria minha. Ainda tem certas partes que eu fiz, eu acabei saindo antes do projeto se concretizar. Trabalhei em algumas startups mais focadas em outros âmbitos, mas muito focado na arte financeira, né? Então, digamos que eu tenho um background muito grande na área financeira. Aqui em Brasília a gente tem um ditado, que se você não trabalhou para a Caixa, é porque você ainda vai trabalhar para a Caixa. Então... Por que isso, cara? Só para entender um pouquinho. É que aqui em Brasília, muitas das empresas, tanto de outsourcing, né, tipo fábricas de software, trabalham para a Caixa Econômica, mas também agências de publicidade também trabalham para a Caixa. Então, quando eu trabalhei para uma produtora digital, que era o braço de tecnologia de muitas agências aqui, a gente acabou trabalhando muito para a Caixa, e depois foi a minha parte de Caixa, mas outras pessoas que estudaram comigo trabalhavam para a Caixa de outras formas, né. Eu sou cria de ciências da computação, mas eu larguei a faculdade de ciência da computação. Não me orgulho disso. Eu, na verdade, larguei várias faculdades, muito mais foco na carreira, né, principalmente no início. E depois eu acabei me formando em gestão de tecnologia pela FIAP, e hoje eu sou pós-graduando em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, além de fazer cursos na área, etc. Como eu falei ali no início, o Guilherme é um profissional com muito background nessa área. Com certeza vai poder ajudar bastante a gente. E, cara, eu fiquei interessado sobre essa sua parte de trabalhar como pesquisador na indústria 4.0. Como é que foi isso? Cara, foi um projeto muito interessante. Eu tinha acabado de sair de uma startup aqui de Brasília, focada na fintech, né? Era uma fintech, e atuei numa consultoria dentro da Startae, né? Eu estava como consultor, e surgiu uma oportunidade no INDT. O INDT, para quem não sabe, é um instituto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, é um antigo instituto Nokia, né? Acabou quando a Nokia saiu, ele teve que sair, rompeu essa parceria e acabou o instituto andando com as suas próprias pernas, independente do processo da Nokia. Então, o foco do instituto é a indústria 4.0, então tem Big Data, realidade aumentada, virtual, machine learning,
inteligência artificial, entre outras coisas, outros pilares da indústria 4.0, né? É a nova revolução industrial, né? Que é tirar as pessoas, né? Tanto pessoas que fazem trabalhos mais manuais, manufaturados, e transformar em alta tecnologia, também com robôs, etc. E o Instituto, o INDT, ele é de Manaus, né? A matriz dele é em Manaus, mas ele voltou a abrir um escritório aqui em Brasília, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, logo no início, então eu sou da primeira equipe depois que eles saíram, voltaram para Brasília, eu sou da primeira equipe, né? Então eu trabalhei num projeto para a Epson de realidade aumentada, focado num óculos deles, né? Não sei se as pessoas conhecem, mas a Epson faz óculos de realidade aumentada. Muitos deles são focados para uso industrial. Existem os óculos para uso comercial, só que eles não são vendidos no Brasil. Eles são comercializados mais em Portugal e em outros países. Mas em sua grande maioria, os óculos são do Japão, né? Então a gente pegava um hardware e tinha que importar os óculos do Japão para poder trabalhar. E nesse projeto foi muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha trabalhado com realidade aumentada. Eu nunca tinha trabalhado com um aspecto fabril. Eu não conhecia como funcionava uma fábrica por dentro, eu não sabia como funcionavam os processos, eu não sabia como funcionava nada. Na verdade, nem eu e nem a equipe, né? Todos novos de âmbito de fábrica, mas velhos na parte já tipo, de desenvolvimento, né? Então a gente tinha todo um contexto. A gente veio tanto de fábrica, veio de startups, veio de outros modelos de desenvolvimento, né? Mas sempre usando a cultura ágil, né? O INDT ele prega a cultura do Scrum, a cultura ágil em todas as suas áreas. Então, desde o financeiro até RH, e a própria equipe de desenvolvimento é Scrum na veia, e não é Scrum But, é Scrum mesmo. Então, assim, foi um projeto muito desafiador, tanto porque a gente não tinha um conhecimento de fábrica, a gente não conhecia. E aí, querendo ou não, o cliente estava um pouco insatisfeito com algumas questões, né? Então, a gente teve que reverter a satisfação do cliente e, além disso, trabalhar com uma tecnologia nova num hardware que não era tão novo, porque o óculos ele era baseado em uma arquitetura de Android 4.0.0. Então, foi nos primórdios de realidade aumentada, mas o projeto era de 2018. Do Android 4.0 até o Android que a gente tem hoje, tem chão. E tem muita evolução na área de realidade aumentada. Então, isso foi um baita desafio para a gente contornar, mas foi contornado. A gente acabou entendendo também como funcionava o ambiente fabril. A gente tinha algumas suposições, algumas hipóteses, conseguimos validar. Algumas validações a gente só conseguiu fazer na fábrica, mas o desenvolvimento da nossa POC, do nosso produto para a Epson, acabou sendo feito de uma forma bem dinâmica e bem rápida, tanto que eu era o UX designer que conduzia tanto os testes de usabilidade quanto o relatório final de todo o trabalho da pesquisa, né? Então eu trabalhei muito nessa questão de arquitetura de informação, pesquisa de benchmarking, teste de usabilidade, outras técnicas mesmo de pesquisa, de entendimento e um pouco mais da interface também gráfica para a gente entender como é que a gente queria trabalhar para criar uma interface para um óculos de realidade aumentada, né? Eu trabalhei mais na questão de arquitetura de informação, mas tinha um outro designer que acabou cuidando e orquestrando todo o desenvolvimento do produto, né? Ele era designer, só que acabou subindo para PO e conseguiu arquitetar e orquestrar melhor como é que a gente... O roadmap... Sim, ele era o único da equipe que tinha experiência com realidade aumentada. Então, era a pessoa mais apta para ser o PO do projeto. Cara, e isso daí me surgiu uma pergunta interessante, que agora que você falou de que uma pessoa saiu para ser PO, como você viu o papel do PO nesse projeto, sabe? Por exemplo, que antes não tinha, depois passou a ter. Que diferença você viu ali? Então, o que aconteceu? Como esse projeto a gente entrou ele já rodando, existia um PO, só que ele era um PO com conhecimento de chão de fábrica. Então, ele não tinha um conhecimento da área de realidade aumentada, da área mais técnica, que a gente estava atuando com pesquisa.
Já esse PO que, quando ele entrou, ele tinha... A gente de Brasília tem a visão de mercado, tem visão de produto, tem mais essa visão um pouco mais comercial. E a equipe anterior, ela tinha uma visão um pouco mais de pesquisa. Então, a gente conseguiu... Essa mudança de PO foi muito saudável para o projeto, principalmente porque era um PO que tinha um conhecimento já na área, e ele era um designer. Então, querendo ou não, vou puxar a sardinha para o nosso lado, designers acabam virando bons POs, por causa que a gente tem um conhecimento de produto, a gente tem que ter o conhecimento de produto, a gente tem que ter o tato com o usuário, a gente tem que ter esse contato. Então, querendo ou não, a gente consegue transmitir de uma forma melhor o que, de fato, o usuário queria para tanto o desenvolvedor quanto outros designers. Então, a comunicação acaba sendo um pouco mais fluida para tentar, de fato, tangibilizar as features, o que a gente vai fazer, o que é de roadmap, fica um pouco mais claro do que a gente tem que trabalhar. E aí, só para entender mais ou menos, você começou com esse projeto em 2018? Sim, foi um projeto até que rápido, a gente começou com ele em maio de 2018 e terminou, eu acabei saindo do projeto em dezembro, mas a gente já tinha entregado, a nossa POC acabou não servindo, o óculos não servindo para um dos usos, mas a gente acabou criando outros usos e criando novas possibilidades para o óculos, até mesmo para alta gestão. Então, a gente foi além do que era esperado da gente nessa entrega. Que legal. E aí, só para entender um pouquinho mais da sua história, você disse aqui no começo que o seu início com o desenvolvimento de produto começou quando você trabalhava no escritório de contabilidade, certo? Mais ou menos. Foi o meu primeiro passo na área de tecnologia. Foi logo quando eu entrei na faculdade. No primeiro semestre, eu acabei já conseguindo um estágio nesse escritório de contabilidade. Então, tipo, precisava pagar a faculdade, né? E a gente... dar os corres, né, mas era algo muito, era uma realidade muito diferente, assim, tipo, eu não esperava que contabilidade fosse tão arcaica quanto era, e acabou que eu entrei, depois eu chamei um amigo meu também para trabalhar, e a gente acabou digitalizando a contabilidade de uma certa forma, então foi bem interessante. A minha migração para designer foi mais na zero, na época, e aí foi indo para o que foi. Essa coisa eu achei interessante, porque então você começou você começou em contabilidade, como é que foi esse seu processo para falar, cara, eu vou digitalizar isso aqui? Foi uma coisa que você viu e falou, cara, isso aqui vai melhorar nosso resultado, ou foi uma coisa que o seu gestor e falou, estagiário, faz? Então, era algo que me incomodava, porque tinha muito papel e a gente perdia muita rastreabilidade de muitas coisas. E existia, tipo, alguns impostos, como livro eletrônico, SPED fiscal, SPED e outros cálculos para tributação de empresas, que eram feitos por softwares, e os softwares não funcionavam direito, mas era por causa que não estava configurado. Então, o estagiário meio que pegou essa, por curiosidade, e falou, não, eu acho que eu consigo fazer tal coisa. Então, tipo, eu entendia como funcionava a estrutura de dados de um livro eletrônico e começava a entender de forma para estruturar. E o que eu ajustava no livro, eu ajustava no software e comecei esse processo. Tipo, vamos começar então a ajustar os impostos dessa maneira. Aí tinha todo mês tem que mandar as notas. Aí tinha as planilhas. Aí tinha não sei o quê. Então, tipo assim, era planilha de papel e isso ia desgastando e tinha muito papel. E isso dava barata, e eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Excel, vamos fazer umas macro aqui, os PROC-V da vida, e aí a gente começou a sair do papel e ir pro Excel, e eu era chamado, tipo assim, eu fiz treinamentos em empresas de contabilidade, tipo de software de contabilidade. Eu fiz treinamento tanto com Alterdata quanto com a ProSoft, e o último que eu mexi foi com a Dexion. E assim, eu era o chamado para, tipo, decidir qual era o software que a gente ia usar na contabilidade conforme a nossa necessidade. Né? Então, o estagiário tomava algumas decisões aleatórias. Eu e um amigo meu. Então, tipo, cara, que maneiro. Essas questões. Então, foi uma coisa natural, né? Tipo, que você Sim. começou a desenvolver. E aí, como é que você fez a sua transição da contabilidade para a tecnologia?
Então, como foi o meu primeiro trabalho, né? Então eu tipo acabei de estagiário, né? Precisando pagar a faculdade. E aí surgiu um processo seletivo na Oi também. E aí eu fui para ser estagiário na Oi. Só que nesse meio período eu fazia um curso de design na finada Red Zero, que era Seven. Era Seven, virou Red Zero, etc. E aí, no final das contas, eu fui chamado para o processo. Na época, eu estava cursando faculdade de ciência da computação, sabia programar em Java, não gosto, mas sabia programar em Java. E eu acabei passando no processo seletivo, a proposta na época era muito boa. E aí foi onde eu comecei. Então, tipo assim, dentro da Oi eu trabalhava numa área de corporativo, de pré-venda, onde a gente trabalhava com pregões eletrônicos. Então, tinha um sistema, que era o sistema que eu utilizava para gerir, tipo, as informações dos pregões. Tinham certos sistemas em Excel, né? Então, foi na época que eu aprendi bastante VBA, né? Então, para fazer, de fato, o sistema em VBA, sistema em Excel, eu acabei aprendendo bastante e fazendo algumas coisas também no Java. Então, o meu trabalho na Oi foi muito essa questão de estruturar algumas questões, alguns sistemas em VBA, em Java, e cuidar dos sistemas Java, além de trabalhar na documentação do sistema, né? Então, era um sistema que eu era equipe de tecnologia, então eu trabalhava com banco de dados, redes, Java, análise de requisitos, programador e documentador. Então, tipo, é um lugar que eu aprendi bastante sobre essas questões, entendi muito sobre como funcionava um banco de dados, principalmente quando dá pau em banco de dados e o que causa esses paus em banco de dados e que isso pode derrubar um sistema, por sinal. Então, acabei aprendendo bastante disso e foi onde que eu tomei muito gosto mais para a área de tecnologia e como eu fazia um curso época de design, de web designer, de etc, HTML, CSS, aí surgiu depois de acho que foi um ano de Oi, surgiu um processo para eu trabalhando numa pequena agência de publicidade. Então, eu era web designer. Então, eu cuidei bastante de alguns projetos. E eu trabalhei para um grande projeto dessa empresa. Foi a eEarn, era uma conferência tipo de jovens líderes pelo mundo. Então, foi um projeto muito bacana. E aí, acabou eu saindo, porque era uma empresa muito grande, era eu e meu chefe. E a gente perdeu um cliente que mandava os jobs. E aí eu fui para uma outra agência de publicidade. Nessa agência de publicidade eu trabalhei muito com marketing de médico e educacional, mas eu era o programador. Só que nessa agência eu comecei a trabalhar um pouco mais com arquitetura de informação. Depois eu fui para Tu Interactive, que na época era Tu Interativa. Fui front-end, trabalhei muito para caixa, mas trabalhei para outros projetos, para projetos gringos, da Agency Market Machine, e outros projetos, trabalhei também, e aí foi onde eu comecei a ir um pouco mais com um olhar crítico para o design. Eu era front-end, mas também trabalhava no back-end, tipo, com Laravel, com Node, com ArangoDB, que é um banco de grafos, trabalhei com Ionic, trabalhei com muita coisa dessa parte de desenvolvimento. Eu acho que isso acabou agregando bastante para minha noção de design, para saber o que é possível, o que não é, e se o que o programador está falando é verdade ou não. Isso agregou bastante, tanto para mim, então eu acabei tendo uma noção tanto de desenvolvimento, tanto de design, hoje em dia uma visão um pouco mais gerencial. Mas, e aí eu fui me apaixonando mais pela parte de design, e aí eu fui para Xeron, onde eu fui product designer e front-end, né? Então foi o meu primeiro trabalho como product designer, só que eu faz tudo. Então eu fazia front, eu fazia back, fazia design e mexia com outras coisas. Na Xeron eu trabalhei muito no início como uma stack chamada Min, que era Mongo, Express, Angular e Node. Depois a gente acabou migrando a stack, né? Eu fui um dos evangelizadores do Vue.js, mas na Xeron eu acabei trabalhando também com Python, Watson, Elasticsearch e Kibana. E foi onde que eu, de fato, comecei a ser designer. Né? Então, eu teve um consultor de design onde que ele acabou me mentorando bastante. Eu agradeço eternamente pelo Guto, Gustavo Fernandes. Ele foi um divisor de águas, eu acho, que na minha carreira.
tanto por incentivo quanto por, tipo, me ensinar e falar, não me ensinar, tipo, do beabá, ele me jogava um problema, a gente sentava, discutia a solução, fazia o wireframe de papel, e testava, e aí ele foi me ensinando, ele foi me mostrando o caminho, tipo, de fato, como um mentor, não como uma pessoa, tipo, deixa eu te segurar na sua mão. Não, ó, tem isso daqui, aí a gente vai fazendo, e aí foi onde, de fato, eu comecei a dar cara a tapa, né? Então, foi nessa, preciso fazer a chave, mudança de chave, que eu dei uma palestra na Campus Party de Brasília, e também na Católica. Foi na primeira edição de Brasília que teve, e eu acabei dando essa palestra. E aí eu fui chamado para a Nugo, que era aquela startup que eu comentei, né, sobre, antes que eu estava, era um sistema de cashless voltado para eventos. Eu era equipe também de designer, né, então designer júnior entrando num projeto que já era tomado por programadores, mas foi muito legal. Aprendi bastante coisas, principalmente a ter cara de pau. Acho que é uma das maiores virtudes de um designer, ou de um PO, ou de um desenvolvedor, é ter cara de pau, é saber falar com as pessoas. Eu acho que foi extremamente necessário isso. E aí eu também dei uma outra palestra na Campus Party de Brasília. E aí eu fui pro INDT. Tenho uma eterna gratidão pelo INDT. Eles me pegaram num momento um pouco desacreditado da carreira, me cuidaram bem, e com um projeto muito cabuloso, com um projeto extremamente inovador e desafiante, onde que me fez ter uma paixão por realidade aumentada, tanto que hoje em dia eu fiz um curso de extensão na própria PUC de realidade aumentada e virtual. Tenho vontade ainda de voltar a trabalhar com isso. Eu acho que é uma área que tem um futuro, que tem um presente. Então eu acho que é legal. E aí eu fui para o Banco do Brasil. Trabalhei muito com sistemas internos, então eu fui um dos responsáveis pelo condução de testes de usabilidade dentro do portal de licitações do banco, além de ajudar na arquitetura de informação desse novo portal. Eu cuidava diretamente do portal jurídico do Banco do Brasil, reduções de interações, etc. A gente melhorou bastante a usabilidade do sistema. A gente tinha por volta de 55 mil usuários ativos no portal jurídico, então era bastante coisa. E qualquer coisa que você fazia no Banco do Brasil impactava milhões. Então, tanto em milhões financeiros quanto milhões de pessoas. Então, foi um lugar onde eu aprendi o que é, de fato, uma vírgula pode impactar, né? Então, de fato, era um trabalho que impactava muito. E na época do Banco do Brasil me surgiu duas oportunidades. Na verdade, no finalzinho do INDT, eu acabei dando uma aula na UNB, que é a Universidade de Brasília, no campus da FGA, que é o foco de engenharia. Eu dei uma aula na matéria de interação homem-máquina. Eu fui convidado por uma amiga minha, a Bruna Nayara, para falar sobre realidade aumentada e sobre experiência do usuário. Então, foi um projeto muito bacana, foi uma aula muito bacana, e que acabou servindo de base para a minha última palestra na Campus Party de Brasília, que foi também sobre focada em realidade aumentada. Tem link no YouTube, gente. Se vocês procurarem... Depois me manda para eu colocar aqui, cara. Depois me manda aqui. E uma coisa que eu percebi de você contando a sua história é que a maioria dos lugares que você passou era design. Como é que era essa sua rotina de trabalho? Porque eu acho que muitos designers estão trabalhando assim, porque, primeiro, a demanda por essa área está muito forte. Segundo, é muito difícil encontrar pessoas boas que trabalham com isso. E a terceira é um problema de confiança também, que para botar um projeto na mão do design, e, como você falou, projetos grandes tem que ter bastante confiança. Então, ter oferta para isso está muito complicado, e muitas pessoas estão trabalhando hoje como design passam por isso. Então, como é que foi a sua experiência? Como é que era a sua rotina? Como é que você se organizava, cara? Cara, essa pergunta é muito boa. Essa questão de organização nunca foi um problema para mim, mas, assim, trabalhar como equipe é muito complicado. O porquê? Querendo ou não, você está trabalhando, além de usar criatividade, que é uma das coisas que você tem que atuar no dia a dia, e isso acaba, às vezes você tem certos bloqueios criativos,
a solução fica baseada em uma visão única. Você acaba não discutindo soluções com outras pessoas, ter uma visão crítica ou algo do tipo, alguém que também está imerso já nesse processo. Então, é um modo um pouco complicado de se trabalhar sozinho, mas é aquela questão, né? Tipo, você tem que mostrar o seu valor. E acho que isso é meio que você mata um leão por dia, quando você trabalha sozinho, né? Porque, às vezes, a empresa ela não tem uma cultura muito forte de design, tanto porque você é o único designer. E essa questão de ser o único designer pesa, mas é algo que você consegue mudar mostrando valor. Então, tipo, a cada entrega que você faz, você mostrando essa questão, tipo, o que você está agregando de valor. A percepção do PO é diferente, a percepção do desenvolvedor é diferente. Uma coisa que eu falo é traga o desenvolvedor sempre para o seu lado. Por causa que ele vai evangelizar, ele vai te ajudar a evangelizar o design. Porque o que acontece? Quando você mostra para ele que o que você faz é evitar que ele tenha retrabalho, ele começa, opa, aqui tem uma coisa. Porque o que a gente não traz só tela, a gente traz todo um embasamento. E porque aquilo é aquilo, porque aquilo é daquela forma, e tudo isso é sempre visado com o usuário no centro. A gente sempre faz pesquisas, em sua maioria parte, a gente busca o máximo de conhecimento, busca o máximo de informação para trazer. Então, às vezes, a gente evita tipo, de chegar a uma demanda torta para um desenvolvedor, porque é muito mais custoso para um projeto você ter erros no desenvolvimento do que você ter erros no design. Porque, querendo ou não, você ainda não codificou, ainda não foi para produção, ainda não teve todo um desgaste muito grande de um projeto. Então, é muito mais fácil você matar uma ideia, matar uma feature dentro do design, ou mostrar um projeto, errar dentro do design do que você errar no código. É muito mais barato errar no design do que errar em código. E trazendo o desenvolvedor para o seu lado, você acaba começando a evangelizar essa cultura do design. No Banco do Brasil teve muito dessa questão. Eu não era o único designer, estava se montando uma equipe de design na época, tinham 2 funcionários do banco, que eles foram os percussores do design dentro dessa gerência que eu trabalhei, e aí eles começaram a contratar. Então, contrataram mais 3 designers. Eu era um deles, e aí a gente teve um trabalho de evangelização, né? Então, tipo, por um tempo eu fiquei responsável por umas determinadas pílulas de UX, que era certos conhecimentos, tipo, postzinhos sobre o X, para as pessoas, opa, isso daqui é o X, não é só tela, opa, tem essa questão. Então, parou-se de ter tinha muita demanda de tela, que era fazer o X na tela, mas começava a surgir demandas de, por exemplo, você tem que entender como é que funciona o usuário. Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um design de serviço, vamos fazer essa dinâmica aqui. Então, começou as pessoas olharem, brilharem os olhos e verem o valor do design. Então, esse trabalho de evangelização, principalmente quando você é equipe, é muito importante. Eu acho que essa foi a questão mais importante, eu acho que de trabalhar sozinho, é você evangelizar o seu time, né? Você trazer eles para o seu lado e eles verem tipo, o valor. Porque você, além de evitar valores de gastos, você traz valor. O design, ele vai agregar valor financeiramente para sua empresa, tanto de evitar gastos, quanto de conseguir um valor monetário. Porque um produto atrativo atrai usuários, atrai clientes, e assim gira o mercado. Sim. Isso que você falou cai muito em cima de desenvolver produtos centrados no usuário, que é um pouco que você falou. Em vez de, por exemplo, gastar com a tecnologia para o desenvolvedor para depois ver que o usuário não quer, você faz um trabalho de design, vê a necessidade, o problema e a estrutura baseado em design é basicamente isso. E aqui no canal a gente fala muito sobre isso, que a inovação ela é uma jornada. E essa Sim. jornada tem que ser de criação de valor. Então, cara, como é que você pode utilizar o desenvolvimento de produto para criar objetos e serviços inovadores a partir desse ponto de design de serviço? Cara, essa é uma questão muito interessante.
porque essa parte de design de serviço, que são as dinâmicas, né, que hoje em dia tem algumas modalidades, né, que parte do design thinking, que é a forma que o design pensa, que é divergindo, depois convergindo, onde tem pesquisas, etc. Enfim, o famoso Double Diamond, e tem outras metodologias que utilizam, como Inception, Google Design Sprint, etc. E por que isso acaba servindo para a questão da inovação? Quando você roda uma dinâmica dessa, por exemplo, acontece muito em hackathons e startup weekends, essas dinâmicas. Você aprende rápido, você faz benchmarking, você entende o ecossistema onde que você quer ser inserido, e com base nesse entendimento do ecossistema, você começa a identificar qual vai ser adaptar sua proposta de valor e adaptar seu produto para, de fato, ser uma inovação. As pessoas hoje em dia pensam que inovação é uma tela bonita, como o do Nubank, mas a real inovação do Nubank é o atendimento. Caraca, eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso, cara. Não é, mas a tela é bonita, eu quero ser o próximo Nubank. Tá, onde você atua? Qual é o seu mercado? O mercado, de fato, do Nubank, qual foi a maior inovação? É o atendimento, porque a maior das reclamações que as pessoas têm, os usuários têm, é referente a atendimento, tipo, de cartão de crédito ou de banco. Então, assim, eles foram literalmente na dor, que é o atendimento. O atendimento do Nubank é diferenciado. É o jeito nu de ser, né, que eles falam. O atendimento deles, não importa a hora, eles vão te ajudar. E às vezes você acaba ganhando mimo. E tá certo que isso faz parte do marketing deles de aquisição, mas mesmo assim mostra que o atendimento deles é a real inovação. O produto deles é uma consequência e, de fato, a maior inovação do Nubank foi o atendimento. E que não, querendo ou não seria uma coisa muito difícil, mas as empresas grandes nunca prestaram atenção. E eles prestaram atenção no usuário. E essa é a grande inovação. Então, tipo, eles fizeram todo um trabalho de pesquisa, entender como funciona o mercado, viram que o mercado financeiro no Brasil é uma bagunça, dominado por grandes empresas onde que não prestavam, de fato, para o usuário, falava, o que eu mandar para eles é o melhor. E o Nubank fez totalmente diferente. Ele fez esse movimento de disrupção do que é o banco tradicional para o Nubank. Nesse momento, eles, de fato, fizeram todo um trabalho focado no usuário, e aí é onde que partiu a inovação. Né? Então, assim, a inovação vem muito dessa questão de você pesquisar o seu ecossistema, achar uma oportunidade, né, um problema latente, né, que existe. Dentro desse problema, você tem a sua oportunidade, como é que você vai agir. E o que vai diferenciar. E tudo isso parte também do designer. Se o designer conduzindo um processo, tanto, por exemplo, de alguma dinâmica, juntando usuário, juntando PO, juntando desenvolvedor, você acaba criando uma solução e você falha essa solução. Quanto mais rápido você falir, é melhor, porque você está aprendendo. Né? Então, errar é feio fast, né? Que falam, né? Que erra, mas erra rápido. Quando você erra rápido, você aprende, você corrige esse erro e começa a trabalhar, de fato, num produto inovador, num produto que mais aderente tanto à realidade quanto aderente ao mercado. Sim, e, cara, uma coisa que eu achei bem interessante da sua experiência de carreira é que você primeiro passou da tecnologia, aí depois você viu, opa, a tecnologia, ela não é só isso, ela é maior do que isso, fez a transição para design de serviço, e agora você está fazendo uma especialização em neurociência. E isso eu achei incrível, porque você chegou, tipo assim, a um patamar que eu vi como escada. Tipo, cara, é isso, que era design. E depois do design você falou, opa, eu tenho que entender mais sobre as pessoas. E agora você caiu para dentro de neurociência. E, cara, qual que você acha que é a importância da neurociência para a construção de produto? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que minha formação acadêmica não faz muito sentido. Mas o que estudando a neurociência e estudando o comportamento fazem? Né? Tipo, principalmente essa questão, né? A gente acaba estudando o comportamento das pessoas, entendendo como é que o meio influencia a forma que eles usam.
Porque, querendo ou não, você cria um produto, você cria um aplicativo, um serviço, etc. Você planejou uma certa coisa. Você pensou que o usuário vai usar naquele certo momento, mas o meio vai interferir como é que o usuário vai usar. Você entendendo esses comportamentos das pessoas, entendendo como é que o cérebro humano funciona, pode trazer produtos um pouco mais assertivos, ou até mesmo você conseguir identificar determinados padrões, fazer uma análise de tendência de comportamento e prever, né, prever entre aspas, mas analisar o que pode acontecer no futuro e mapear um passo além. E isso eu vejo um ponto muito forte para a questão de design, para a questão de produto em si. Você está um passo além do que é. Você começa a analisar o comportamento onde que as pessoas estão, qual é o comportamento existente e o que está surgindo num próximo comportamento, quais são os murmurinhos. E essa questão de você entender como é que as pessoas vão interagir vai te dar um passo além para um produto, né? Então eu acredito que esse curso ele vai me trazer alguns insights interessantes, entender como funciona também o comportamento de manada de uma outra forma, principalmente o comportamento de manada em a adoção de novas tecnologias, ou até mesmo o comportamento de manada hoje em dia a gente vê com adesão a criptomoedas. Né? Então, entender quais são as tendências, entender mais como o meio vai influenciar a pessoa a realizar determinadas ações dentro de um produto ou dentro de um serviço. Né? Entender como o cérebro funciona, eu acho que vai ser um desafio interessante para a carreira e espero depois fazer alguma coisa na área de design, que de fato minha formação, além dos cursos que eu faço. Cara, é bem legal. É tipo assim, você falou, a minha visão ela não faz sentido. Eu, pelo menos, enxergo assim, que atualmente a gente vive naquele mundo VUCA, volátil, dinâmico, e o resto eu esqueci agora, qual são as palavras. Só que, tipo assim, o que acontece? A pessoa que é administradora, ela tem que entender mais conceitos, é aquela visão que chamam de visão T. Então, quando você olha para o ponto de vista tipo, do que a inovação proporciona, cara, a inovação é para atender uma real necessidade, que não necessariamente ela é tecnológica, mas ela tem que saber como entender, a sua formação ela vai fazendo sentido, que primeiro começou com a tecnologia, e depois falou, opa, a inovação não é só feita disso, a inovação é feita de design, e depois descobriu que design é focado no usuário. Cara, todo usuário tem um cérebro, tem ali o seu comportamento, então segue uma tendência que as pessoas agora têm que entender isso para viver nesse novo século, cara. Sim. Mas é uma área muito interessante, que nem você falou, foram alguns steps na carreira. Quando eu fui falar, não, agora eu vou me formar, eu falei, eu não vou voltar para a ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistema. O que pode me agregar? Gestão de tecnologia eu acho que será interessante no futuro, quem sabe? E onde eu cursei a faculdade, ela de fato é uma excelente faculdade, fica o Jabá, da FIAP. Ela de fato une a prática com a teoria e de fato a prática é o mercado. Então tem matérias de inovação, tem matérias de startups, tem matérias tipo sobre além de análise de risco. E essa questão da startup ou da FIAP acabou me influenciando em alguns pontos, né, de entendimento sobre o mercado, entendimento também como é que gere um produto de alta performance, entre as outras questões que a gente acaba aprendendo um pouco mais no dia a dia, mas a forma dinâmica do conteúdo foi de fato uma diferença na carreira. A gente aqui pegou um pouquinho de background de produto, como é que constrói produto, e o legal foi que ver como é que funcionou na prática a construção de um produto, e como é que você enxerga a inovação e o futuro do desenvolvimento de produto aqui no Brasil. Cara, essa é uma questão muito, muito interessante de se analisar. Por quê? Hoje em dia o brasileiro, ele, de modo geral, estou generalizando, ele busca referências em outros lugares. Então, aqui no Brasil, a gente, querendo ou não tem algo tão inovador, assim, tão inovador, de uma forma bem porca de dizer, mas, assim, a gente analisa, por exemplo, a gente busca muita referência, e hoje em dia as nossas referências estão Europa e Estados Unidos,
E o que eu vejo disso, tem bastante produto inovador, tem bastante questão, assim, de oportunidades, mas acho que quando a gente começar a olhar para o mercado asiático de uma forma geral, eu acho que a gente vai... Não, nem asiático, de Israel, velho. Tanto Israel, que acho que, como você falou, é um grande polo de tecnologia, mas acho que inovação de uma forma disruptiva, de um modo de ver totalmente diferente, é analisar como a China faz as coisas. Eu acho que inovação parte de muito dessa questão de ter nossas referências, e eu acho que no Brasil a gente tem uma barreira muito grande, e eu vou falar que é uma barreira tanto para a parte de design, quanto para a parte de evoluir em determinados produtos, determinados serviços. É a barreira da infraestrutura, né, uma barreira de desigualdade. Porque o que acontece? A gente não consegue, de fato, executar determinadas coisas altamente tecnológicas por causa de falta de infra, né? Então, por exemplo, tanto de supercomputadores ou até mesmo de um usuário comum conseguir ter acesso a isso. Vou puxar um pouco de uma sardinha de um outro lado. Por exemplo, a galera fala muito do League of Legends. Qual é o problema do Brasil em não ir bem no Mundial ou em outro campeonato internacional? Falam, mas nunca leva em consideração a infraestrutura, porque a infraestrutura de um computador, pessoal, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa que usando um computador gamer de milhares de dinheiros, tem uma pessoa que está usando um Celeron, um Pentium, um dual-core da vida, jogando com pouco. Talvez aquela pessoa tenha um potencial muito grande de ser um ótimo jogador, mas essa questão da infraestrutura bloqueia. E acho que isso acaba bloqueando a inovação de uma certa forma. Tanto a inovação para chegar num produto para uma pessoa usar, tipo, por exemplo, é muito difícil você fazer um óculos de realidade, usar um sistema de realidade aumentada ou virtual usando óculos no Brasil, porque é um absurdo. O PlayStation VR é mais de R$2.000. Então, quando de fato a tecnologia, os gadgets, esse tipo de coisas chegarem na mão popular, acho que a gente vai ter um boom de inovação. Eu acho que o futuro do Brasil para inovar seria no investimento de infra. Querendo ou não, por mais que a gente tenha esses problemas, tanto de desigualdade quanto de infraestrutura, a gente consegue inovar em vários sistemas. Por exemplo, sistema bancário, como o próprio Nubank falou, inovou de uma forma sem precisar, de fato, usou a tecnologia como meio, mas a inovação foi no atendimento. Acreditas com o sistema de crédito fácil, o Quinto Andar inovando na forma que você aluga, você não precisa de um site bonito. Eles inovaram na forma, tipo, não, aqui a gente tirou a burocracia. Isso é uma inovação. Isso dá um medo, né? Então, a inovação, às vezes, você tem que ver, tipo, usar a tecnologia como meio e inovar, tipo, no fato, na dor. Você falou alguma coisa do Quinto Andar, e isso é verdade. Eles foram com o Quinto Andar, é muito parecido com a Nubank, no ponto de, tipo assim, cara, se você for numa imobiliária, os caras vão te atender mal. Já a Quinto Andar, ela cresceu pelo digital, velho. Eles são digitais, o marketing deles é digital, a estrutura deles é digital, agiliza e melhora a eficiência. Eu acho que é isso que é inovação. Isso é verdade. A inovação, de fato, é usar a tecnologia como um meio e não como um fim. Né? Você tem que inovar, de fato, no seu serviço. O que é a inovação? O que, de fato, é a tela bonita? Não, não é a tela bonita que é a inovação. Qualquer um faz uma tela bonita. A inovação, de fato, é o que você está resolvendo e como é que você está resolvendo. Acho que essa é uma das questões mais inovadoras do mundo. Eu vou citar de novo no Nubank, porque a galera de lá, de fato, mudou a forma que o brasileiro enxerga o mercado financeiro. As pessoas tiveram acesso a cartão de crédito, as pessoas têm acesso a um atendimento de excelência, e é isso a inovação, gente. Aqui no Luiza Labs, a gente tem um dos lemas, que é um dos nossos mantras, que é levar o que é de muitos, o privilégio de muitos a poucos. E acho que isso tem muito a ver com a inovação. É trazer, tipo, o que é de fato um privilégio e levar para muita gente. Então, isso influencia na inovação de uma certa forma. Sim, e agora, aproveitando o ganho que você falou do Luiza Labs,
A gente fez aqui no vídeo falando sobre os 3 tipos de inovação, e quando a gente falou de inovação radical, a gente utilizou como exemplo o caso da Luiza Labs, que está disponível seu serviço de setor financeiro. Você que está nessa ponta fazendo acontecer, poderia dar uma pincelada para a gente de como é que está sendo, o que está acontecendo? Cara, é algo muito, de fato, um ambiente inovador. Eu acho que todo dia surge tanto questões mais burocráticas por causa de regulamentos, mas você realmente tem que inovar a cada dia, criar um produto diferente, criar algo novo, ou até mesmo melhorar. A gente sempre tem o foco no usuário, tanto usuário cliente quanto o usuário vendedor, né, o seller, né? Então aqui dentro da fintech a gente tem muito essa visão de tipo, como é que a gente vai melhorar ainda mais a vida financeira tanto do usuário, do nosso usuário cliente mesmo, o final, eu, você, o nosso querido telespectador, mas no caso não é telespectador, mas enquanto também do seller, que é quem vende, né? E como é que a gente vai melhorar a vida financeira deles? Como é que vai existir? Como é que ele vai entender das suas finanças de uma forma simples? Então, a gente está querendo desmistificar essas questões, trazendo o usuário sempre como centro, o cliente sempre em primeiro lugar, trazendo privilégios de fato que são de muitos a poucos, e trazendo de fato tipo, uma inovação que é descomplicar. Vamos deixar isso fácil, vamos deixar isso entendível para as pessoas. Então, acho que o dia a dia do Luiza Labs essa é a questão, transformar o complicado no fácil, que não é um trabalho muito fácil, mas é trazer sempre, tipo, pensando no usuário, como é que a gente sempre vai melhorar a experiência dele usando nossos serviços, usando a nossa fintech, tanto o Magalu Pay quanto o serviço para PJ, como é que a gente vai transformar isso, de fato, numa evolução de um produto onde que as pessoas vão usar. Hoje em dia, as pessoas, elas utilizam bastante, tanto nos nossos cartões de crédito, quanto toda essa questão do ecossistema Luiza. Né? Então, é sempre, assim, tipo, quanto mais pessoas usam, a cada vírgula que você muda, impacta a vida de milhares, milhões de pessoas. Então, assim, é um trabalho de muita responsabilidade que a gente tem, e quanto não dá para fazer nada sem escutar o usuário. Essa é a nossa premissa. De fato tem que ser seguida, sempre o cliente em primeiro lugar, sempre entender como é que a gente vai trazer um serviço, se aquele serviço faz sentido, se aquele serviço não faz sentido. Acho que trazendo mais essa questão de como é que a gente vai trazer de fato uma experiência melhor, tanto para o seller quanto para o cliente. Acho que a inovação está partindo muito dessa questão de realmente ouvir o usuário. Então, se eu entendi bem, a Magazine ela começou como loja, e como vocês entendem bastante sobre o processo e jornada de inovação, vocês identificaram que, opa, o cliente tem, acima desse problema aqui que a gente está vendendo para ele tem isso aqui, criar um produto que facilitaria ainda mais a vida do cliente, entendendo qual é a necessidade deles e descomplicando. Seria mais ou menos isso. Sim, sim. O Magazine Luiza, eu acho que é um dos maiores cases, eu acho, de inovação. Saiu de uma loja física, virou um monstro no e-commerce, hoje adquirindo também plataformas de conteúdo, entrando no mercado financeiro, atuando de diversas formas de inovação. Eu acho que é uma empresa incrível de se trabalhar, temos vagas. Temos vagas abertas, link na descrição. Mas é um lugar fantástico de se trabalhar, as pessoas são incríveis e sempre focado no usuário. Eu acho que sempre o cliente... Que bacana. E como é para você, Guilherme, estar nessa ponta? Porque a Magazine é considerada a empresa mais inovadora do Brasil. Como é para você estar ali fazendo uma transformação digital para milhões de varejistas? Cara, ao mesmo tempo que é desafiador, eu acho que é muito gratificante essa oportunidade. Saber que você está, de fato, atuando e mudando a vida de muita gente é algo que é indescritível, né? Então, é uma empresa, assim, simplesmente fantástica de se trabalhar, de poder contar com ela, é uma empresa humana, e estar trabalhando, de fato, na ponta com o produto, cara,
é louco. O bagulho é louco. Mas, assim, tipo, tem seus desafios, toda empresa tem seus desafios, mas as recompensas são sempre muito grandes, né? Então, tipo, ver o brilho, o seller falando, caraca, velho, vocês facilitaram a minha vida nesse quesito financeiro, ou um usuário, tipo, comprando, nossa, não tinha lugar nenhum, a entrega chegou, tipo, ó, hoje, tipo, e acho que isso motiva muito mais, mesmo que os desafios sejam grandes, a gente sempre busca, tipo, fazer o melhor, entregar o melhor, e isso que é legal, puxar isso, tipo, isso vai te motivando, vai te puxando para frente para exercer um bom trabalho. Que irado. E, cara, a gente já tá chegando aqui no nosso final. Se você pudesse passar qualquer dica para quem é desenvolvedor de produto, quer entrar nessa área, tá mexendo com inovação, qual dica você daria para essa pessoa construir produtos inovadores? Ter cara de pau. Resumiu uma frase. Acho que essa é a melhor dica de se dar a um designer, a um desenvolvedor, a um gerente. É isso. Tenha cara de pau. Converse com as pessoas. Eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi um pouco na raça, de ter cara de pau, de poder quebrar a timidez e ir conversar com as pessoas. Mas para você construir tanto algo inovador quanto algo de fato aderente ao mercado, aderente ao usuário, você tem que ter essa cara de pau para poder conversar com as pessoas. Porque você não faz o produto para você, você faz o produto para os outros. E sem saber o que os outros querem, ou sem saber quais são as necessidades dos outros, não serve de nada. Então, você está criando uma parada que não vai ter aderência, você está criando uma parada que é literalmente só para você, para amaciar o ego. E o seu produto não é para isso, o seu produto é para, de fato, ter um impacto no ecossistema. Então, assim, ter a cara de pau de conversar com as pessoas, eu acho que é uma dica fundamental. E estuda. Querendo ou não, se você passar um dia sem estudar ou ler um artigo, você já está desatualizado. Então, busque, eu vou falar que nem o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Mas essa questão, assim, de literalmente buscar conhecimento, buscar fontes, tipo TechCrunch, buscar blogs desconhecidos, buscar o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo em Israel, não ficar só no mundinho de Europa e Estados Unidos, entender o que está acontecendo de fato nos outros países, até mesmo em países como os Emirados Árabes. É interessante você ver como é que é a mudança no mercado financeiro de lá. Eu estava lendo e lá a inovação também corre solta. Também tem muito dinheiro, mas a inovação corre solta lá. Né? Então, entender como outros ecossistemas eles funcionam e também entender como é que é um pouco da realidade, porque nem tudo que é aplicável em um outro país é aplicável aqui no Brasil. Então, você tem que usar como base. Então, estudar e ter cara de pau, eu acho que são duas principais dicas que eu tenho. Cara, sobre o que você falou sobre o mercado árabe, teve um dia que eu fiquei maluco, quando um dia pesquisando lá uma faculdade deles, eles já estavam criando, junto com o governo, sobre o 6G, e o Brasil nem sai do 4G ainda. Eu fiquei, caraca. Sim. Mas uma coisa que, conversando com o Guilherme, eu percebi bastante que, além de ter cara de pau, querer estudar, eu acho que é ser curioso. Eu acho que toda a história dele traz muita curiosidade. Quando ele fala de estudo, ver sobre Ásia, ver sobre Israel, a história mesmo dele que ele contou aqui foi sempre uma proatividade gigantesca, curioso, querendo fazer e alcançando degraus sempre constante. Então, parabéns pela carreira, Guilherme. Eu acho que com certeza você passou aí por muita coisa, tem muita experiência. Só que, cara, eu só queria falar uma dúvida que eu tenho. É que muito se fala, por exemplo, a gente tem que entender do ponto de vista sobre o usuário. Só que aí vem o Steve Jobs, vem o Henry Ford, eles falam que o usuário não sabe o que eles querem. Então, como lidar com duas falas antagônicas? Cara, essa é uma questão muito interessante, né, de se pensar. O usuário realmente ele não sabe o que ele quer. Porém, você está construindo algo e tem que ver se tem aderência a ele e se supre as necessidades. Você não vai falar, nossa, você quer um iPhone? O usuário, quando não existiu o iPhone, o usuário nem sabia o que era iPhone. Então,
qual é a necessidade do usuário? Nossa, ele tem a necessidade de se comunicar com as pessoas, de fato, entrar a ter essa comunicação, às vezes ele não tem um computador perto, mas quer ver um vídeo. Então, isso era uma necessidade do usuário, onde que o Steve Jobs conseguiu condensar, por exemplo, no iPhone. O usuário, ele não sabia que ele queria um iPhone, ele não sabia que queria, mas você sabia das necessidades dele. Eu acho que essas frases, elas meio que se complementam, porque se você perguntar o que você quer, o usuário não vai saber te responder. Quando inventaram o carro, se perguntasse para um usuário, ele iria falar, eu quero um carro, ou eu quero um cavalo que corre mais rápido. No caso, deram um carro, que tem vários cavalos de potência. Então, tem toda essa questão onde que, tipo assim, existe a necessidade. Você tem que entender a necessidade, de fato, conhecer o usuário. Ele não pode até não saber o que ele quer, mas ele sabe as dores que ele tem. E eu acho que isso, para construir um produto, é essencial. Elas são antagônicas, as frases, mas, ao mesmo tempo, elas fazem sentido. Sim, não, isso é verdade. Essa foi mais uma anotação do Start Notes. Dessa vez foi incrível e realmente adentrando de fato no mundo de inovação. Eu acho e espero que você que assistiu consiga entender mais um pouco do que a gente fala tanto aqui no canal, com base no que o Guilherme falou. E nós estamos aqui para ajudar você nessa sua jornada de transformação digital. Então, até a próxima. Até a próxima, galera. Muito obrigado pelo convite.